Eu tenho tido um pensamento, uma reflexão, e eu trago para você, para a gente iniciar esse tempo de devocional. A questão é que muitas vezes eu tenho percebido, vi na minha própria vida, que a igreja ela é feita por pessoas que conhecem o Cristo da igreja e assim participam. Mas muitas vezes essas pessoas não progridem e igrejas ficam minguadas porque as pessoas que conheceram a Cristo agora, tudo que fazem é por causa dos homens que estão na igreja, não por causa do Cristo, que é o cabeça da igreja. Não sei se você concorda comigo, mas talvez essa pode ser a sua realidade de tanto desânimo ou lutas dentro da igreja causadas não pelo mundo, não pelo inimigo, mas muitas vezes pelas próprias pessoas ou a sua própria incapacidade de servir livremente a Deus. Esse desafio é grande e eu gostaria de trazer uma palavra para o seu coração, para que a gente possa, de todo o nosso coração, servir e adorar a Cristo da forma como Ele quer. Lá em Filemão, essa pequena carta, no versículo 14 fala o seguinte: mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Paulo escreve para Filemão. E ele diz isso a ele ao fazer um pedido, uma intervenção por um escravo, Onésimo, ao qual Paulo pedia para que ele se libertasse. E ele fala o seguinte, vou repetir: não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Paulo afirma que não querer a permanência de Onésimo, esse escravo, ao qual é o motivo de Paulo estar falando que não quer fazer nada sem o consentimento, porque ele enviou Onésimo de volta. Preocupado para que a decisão de Filemão de libertar, de cuidar de Onésimo, não acontecesse por uma obrigação imposta pelo apóstolo, mas por livre e bondosa vontade de Filemão. Paulo tinha uma real preocupação com a honestidade da submissão de Filemão, não a Paulo, mas a Cristo, naquele pedido. Observe o quão interessante o apóstolo Paulo se mostra ao pedir algo que ele anteriormente já havia dito nessa carta, que em Cristo ele teria liberdade de pedir e essa resposta devia ser feita, mas Paulo queria deixar bem claro que isso não seja feito por obrigação. Algo, e nesse contexto, me faz lembrar da sogra de Pedro. Lá em Lucas 4, 38 e 39, relata o momento onde a sogra de Pedro estava mal. Leamos dessa forma: deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. E inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre e esta deixou. E imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Olha que beleza! A sogra de Pedro, com febre, é convocado que Jesus, um pedido para Jesus ir lá e curar. Jesus faz isso. Jesus cura, aquela febre passa, aquela febre que poderia levá-la à morte. Essa é a preocupação das pessoas. E imediatamente, como diz aqui em Lucas, ela se levantou e passou a servi-los. Olha que beleza. A mulher acaba de receber uma cura e a resposta dela a essa cura é servir plenamente a Jesus Cristo que o curou. Jesus, o Rei que te serviu, que nos serviu com a morte, não seria digno de ser servido com toda a nossa vida? Meus irmãos, eu quero trazer a ideia de que cabe a todo cristão entender que Cristo é adorado e servido por livre vontade do nosso coração, não por uma humana obrigação ou algum infrutífero legalismo religioso, algo que você faz só porque deve ser feito, só porque você faz para agradar o pastor, seu pai, sua mãe, seu marido, seu líder. Assim como Filemão deveria servir Onésimo e cuidar dele como um irmão querido, que Paulo havia pedido isso dele. Assim como a sogra de Pedro prontamente, ao ser curada, começou a servir Jesus.
Assim deve ser a vida do cristão, um serviço livre e jubiloso. Veja que beleza. Olha esse exemplo. Paulo como líder, falando, eu não quero que nada seja feito sem a sua vontade, sem a ânsia do seu coração de fazer isso para Cristo. E a gente vê um exemplo da sogra de Pedro recebendo a cura e imediatamente servindo a Jesus. Meu irmão, eu convido você a servir de todo o seu coração. De todo o coração se entregar ao serviço de pessoas, olhando para Cristo. Certamente você tem dons, certamente você tem um chamado específico, sua família, seus desafios. Você pode ser um pai, um filho, um marido, um irmão, um vizinho, um colega de trabalho. Desafios estão batendo a porta e Jesus Cristo pode e deve ser glorificado pelo seu serviço. Meu irmão, quando for difícil servir, lembre-se do amor de Cristo que carrega seus fardos. E quando for grande a dor de servir pessoas, lembre-se da ira que Cristo tomou para que você recebesse o seu amor. E quando servir parecer inútil, porque nada volta, parece que não adianta, lembre-se do que é maior, de quem é mais belo e quem é o digno Senhor de ser servido. Jesus, o servo maior, o maior exemplo. Lembre-se para quem você está servindo. Lembre-se de quem te curou e te redimiu e te convida a servir. Eu gostaria de deixar um último versículo aqui, nessa ideia, para que seu coração seja motivado em Cristo, a servir a Cristo através das pessoas, dos que estão à sua volta, dos que urgem as mãos de Cristo, os olhos de Cristo, a compaixão de Cristo, nessa terra aqui agora. Lá em Colossenses 3, 23 e 24, depois de Paulo falar para pais, mães, para filhos e vai falando para escravos, ele fala algo muito interessante. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Olha só o coração aqui na jogada. Como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor, não das pessoas, a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Que essa palavra te motive a servir, sabendo que é do Senhor e para o Senhor que você faz, sabendo que é dele que você vai receber a recompensa, olhando para ele, por mais difícil que seja, porque você, meu irmão, tem Jesus Cristo. E se você não tem, fica o convite de fazer da sua vida a dignidade de servir aos outros como um serviço a Cristo. Deus te abençoe. Estamos juntos. Se esse vídeo foi bom, compartilhe com alguém. E assine esse canal para receber notificações de meditações diárias que aqui a Igreja Batista do Pedro tem trabalhado arduamente para te abençoar. Um forte abraço. Deus os abençoe.